Minhas queridas, meus queridos, Bruno novamente. Vamos para a nossa quarta aula. E mais uma vez, gente, eu não quero ser repetitivo, mas eu agradeço pelo engajamento, pela quantidade de mensagens. Inclusive, teve pessoas já que se conectou tanto comigo ali que já fechou um acompanhamento mais individualizado, um acompanhamento ali estruturado. E E eu fico muito feliz de estar ajudando a gerar essa transformação em vocês, porque eu gosto muito da frase de assumir a total responsabilidade no Ho'oponopono. E se você não assume a responsabilidade sobre a sua vida, não, não há o que eu faça que vai te ajudar. Não tem exercício que vai te ajudar. Se você não está disposta, se você realmente não coloca um chega, se você realmente não assume a responsabilidade sobre a sua vida. Eu fico muito feliz, gente. A primeira aula foi uma limpeza ali física mesmo, na casa de vocês, colocar para fora aquilo que não pertence mais, no guarda-roupa, na cozinha. A segunda foi sobre o interno. A terceira aula foi sobre aquilo que você deixa de fazer com medo do julgamento do outro. E a nossa quarta aula é uma aula que eu gosto muito de falar, porque o Ho'oponopono é uma filosofia de vida para mim. Eu utilizo todos os dias, eu uso todos os dias. E também, gente, tem muita gente me perguntando o que é o Ho'oponopono exatamente. E aquele vídeo da meditação que eu mandei para vocês, quando vocês colocam ele para ouvir, mesmo que você não esteja prestando muita atenção, ele vai limpando memórias, programações, limitações, dados. É uma meditação Ho'oponopono. E hoje eu vou falar sobre assumir a total responsabilidade sobre a sua vida. E esse é um ponto bem importante. E eu acredito que vai ser bem doloroso, mas eu acredito que vai virar uma chavinha na vida de vocês. E para que vocês entendam melhor, eu vou contar uma história minha. Esses últimos dias eu fiquei com raiva de uma atitude de uma pessoa na academia. Naquele momento da raiva, sinceramente, gente, você quer dar um jeito de punir a pessoa, você tá sentindo raiva. Mesmo que de forma inconsciente você deseja que aquela pessoa sinta algo, que ela pague algo. E, e naquele momento eu senti tanta raiva daquela pessoa. E depois, quando eu cheguei na minha casa, eu tive um insight. A pessoa que tomou ação para que eu sentisse a raiva. Mas quem estava sentindo a raiva? Era o Bruno. Aquela raiva estava dentro de mim. Ela existe em mim. E quem que é o responsável por essa raiva? É o Bruno. Então, o assumir a total responsabilidade, ele tem muito a ver com você realmente assimilar aquilo que você sente. De quem você guarda ressentimento? E quem está sentindo o ressentimento? É você ou é a pessoa? É você. Então a responsabilidade de tratar esse ressentimento é de quem? É sua. Se você sente raiva por uma traição, se você sente rancor, ranço de uma pessoa, a pessoa pode ter tomado uma atitude, mas quem sentiu a raiva, o ranço, o ressentimento foi você. E assumir a total responsabilidade é limpar esses sentimentos, as nossas emoções. E aí que entra a meditação também do Ho'oponopono. O Ho'oponopono, ele ajuda você a olhar para dentro. O Ho'oponopono, ele faz com que você pare de enxergar o externo. Se você está passando um problema financeiro hoje, se a sua vida não está como você gostaria, a responsabilidade é sua. Eu não estou falando de culpa aqui, gente, eu estou falando de responsabilidade. Qual memória, qual programação,
Quais os dados que existem em você que está fazendo com que você experiencie essa situação difícil? E agora estou me aprofundando mais no Ho'oponopono aqui para vocês. Assumam todas essas responsabilidades. Assuma que o momento difícil que você está passando é responsabilidade sua. E é doloroso. Vai doer. Vai machucar. Porque talvez você tenha sido traída. Talvez você esteja com um problema de saúde. Talvez alguém te humilhou. Mas quem está sentindo as emoções é você. Então assuma a responsabilidade sobre as suas emoções. E mesmo que seja tão doloroso, se você fizer isso agora e começar a trabalhar todas essas emoções dentro de você, daqui pelo menos 5 ou 6 meses a sua vida vai estar muito melhor. Eu acredito, pessoal, que nós estamos nesse plano, nós estamos nessa dimensão aqui para aprender a lidar com as nossas emoções. E quando eu fico com raiva, eu responsabilizo o terceiro, mas foi o terceiro, a culpa é dele, a responsabilidade é dele. Quando o meu vizinho coloca um som alto, é meu vizinho, a culpa é dele. Quando alguém me chateia, a culpa é da pessoa. Perceba, eu não estou olhando para dentro, para aquilo que eu estou sentindo. Eu estou responsabilizando alguém. E se você começar a assumir a responsabilidade sobre a sua vida agora, possivelmente, dentro de um tempo, de 2, 3 meses, os seus problemas, eles vão começar a se dissolver. Tem uma frase que eu gosto muito, eu acho que eu já até falei aqui. Quando eu aprendo a lição, eu não preciso mais da experiência. Então, quando eu aprendo a lidar com aquele vizinho difícil, provavelmente aquele vizinho vai parar de me incomodar. É uma questão energética. Quando eu paro de responsabilizar o outro, as coisas começam a fluir na minha vida. Porque eu estou começando a aprender a lição. E existem duas missões, o nós e o eles. E o nós é a primeira missão que você tem aqui nessa dimensão. O eu é a primeira missão. Por quê? O eu, você aprende a lidar com as suas emoções. O eu, você aprende a lidar com aquilo que está te machucando. E quando você se cura, você começa a exalar essa cura para as outras pessoas. Eu vejo, gente, sinceramente, tá tudo bem, terapeutas, psicólogos, e tá tudo bem, cada um trabalha de uma forma. Cheios de problemas emocionais cuidando do outro. E eu acho incongruente. Eu primeiro preciso cuidar de mim, para que depois eu consiga emanar uma energia de cura para as pessoas. E o que eu estou querendo te dizer com isso? Talvez você esteja querendo salvar o outro, mas você não está nem conseguindo se salvar ainda. Tá, Bruno, eu entendi. Tudo que está acontecendo na minha vida é responsabilidade minha. O meu problema financeiro, o meu problema de saúde, enfim. Como que eu faço para resolver? A meditação que eu encaminhei no grupo. É uma meditação do Ho'oponopono. É uma meditação muito poderosa. Se você conseguir ouvir essa meditação 3 vezes ao dia, muito bom. E se ainda você conseguir, durante a meditação, mentalizar tudo que está te incomodando, tudo que está te travando, para que essa meditação vá limpando essas suas dores que está armazenada na sua criança, vai ser muito bom. E essa aula, gente, é algo que normalmente eu trago nos meus acompanhamentos individuais. É algo que eu falo para as pessoas, para as minhas pacientes, para os meus pacientes. Quem está sentindo é você, a responsabilidade é sua. E o que eu percebo quando as pessoas assimilam isso, a vida delas se transforma, porque ela para de esperar do outro e começa a trabalhar só em si.
E o Ho'oponopono é um método de cura havaiano que significa corrigir um erro, que é trabalhar esse erro em você. E o que é esse erro? Essa memória, essa dor que você vem carregando. Por isso, 14 dias de limpeza com Ho'oponopono. É para você limpar aquilo que está te incomodando, aquilo que está fazendo com que você experiencie situações difíceis. A partir de agora, pare de responsabilizar o externo e comece a olhar para aquilo que você sente. E mais uma vez, gente, eu peço a colaboração de vocês, de se inscrever no canal, de comentar, nem que seja um oi, um ponto, e compartilhar com as pessoas ali que você sente que precisa dessa mensagem. E eu, sinceramente, espero que a partir de agora você assuma a responsabilidade da sua vida. Mais uma vez, não é culpa. Culpa é você se penalizar. É você se responsabilizar de uma forma negativa. Nossa, tudo que está acontecendo na minha vida é culpa minha. Nossa, tudo que. Nossa, entrar em crise. Não, eu não quero que você saia daqui assim. Eu quero que você saia determinada a assumir a responsabilidade de limpar isso. Mas de uma forma positiva e não de uma forma se sentindo ocupada, ocupado. Então eu espero que tenha feito sentido para vocês novamente essa aula. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, feedback, pode me chamar no privado, no WhatsApp. É um prazer responder cada uma de vocês. Tchau, gente.